Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E essa semana estamos comemorando um ano, gente, do canal aqui no YouTube. Vocês têm noção? Ontem eu estava refletindo e eu fiquei, gente, como que passou rápido esse primeiro ano aqui no YouTube. E hoje vai ter um vídeo muito pedido no canal do porquê que eu iniciei o canal no YouTube, se já era um sonho ou não, né, que no caso nunca foi um sonho, mas eu vou compartilhar aí todos os detalhes com vocês. Hoje trouxe até um bolinho, que vocês sabem que eu gosto de comemorar, né, quando tem meta alcançada, qualquer coisa, eu gosto de comemorar. E eu falo pra vocês, gente, comemore qualquer meta batida, mesmo assim que pequenininha. Comemore, que é muito importante para o seu processo, para você valorizar aí cada passo da sua vida. Claro que não dá para eu compartilhar esse bolinho com vocês, infelizmente, né? Mas faz conta aí que eu tô compartilhando esse bolo com todas vocês, porque esse primeiro ano é uma conquista, eu sempre falo, gente, eu sempre vou falar. Essa conquista aí é nossa, graças a Deus, né? Não é fácil, gente, começar realmente pra quem não tem seguidor, porque eu comecei sem seguidor nenhum, sem nada mesmo, então muito obrigado pela confiança que vocês têm no meu trabalho. Então, vou mostrar mais de perto, porque eu achei muito chiquitoso, gente, o meu bolinho. E agora, vamos lá bater um papo. Pra quem ainda, ou pra quem chegou aí nesse vídeo, gente, prazer, meu nome é Ana Paula, mais conhecida aqui no canal como Ana Honorata. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha vida, talvez dar algumas dicas e também dar motivação aí pra quem tá começando nesse mundo da internet, pra quem tá tentando tomar coragem pra começar com o YouTube. Hoje eu vou abrir aqui o meu coração. Eu até pensei, tô até tremendo minha boca, gente, porque é um vídeo assim que falar da nossa vida é um pouco complicado, né, gente? E até pensei em fazer um roteiro pra eu não esquecer nada, mas eu pedi pra Deus hoje me ajudar. Então, com certeza eu vou esquecer de algumas coisas, mas tudo que eu vou falar aqui com vocês vai ser de coração. E se você é nova aqui no canal, já se inscreva no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Tem conteúdo de comprinhas, provador Renner, C&A, tem alguns vlogs aí também que eu estou postando. E também, se você já gosta desse tipo de conteúdo e já é minha seguidora, já deixa aqui o seu like pro YouTube entender que vocês gostam e divulga aí pra mais e mais pessoas. Então, bora lá começar esse bate-papo. E eu vou aproveitar hoje pra falar um pouquinho da minha vida também, as profissões que eu já tive antes de iniciar no YouTube, porque, gente, é sério, toda vez que eu falo, porque eu já fui policial, todo mundo fica, Ana, eu não imagino você policial. Sim, eu já fui policial, então bora lá, gente. Pra quem não me conhece ainda ou sabe um pouquinho de mim, eu sou de uma cidade muito pequenininha mesmo, que se chama Piquete. Ela tem atualmente mais ou menos aí 14 mil habitantes, então é muito petitinha mesmo. Eu brinco que lá ninguém nasce há muitos anos, só se eu acho que nascer de parto normal, porque eu mesmo não nasci lá. Eu nasci em Lorena, que é uma cidade vizinha, mas morei lá durante aí meus, acho que até 17, 18 anos, que foi quando eu passei na faculdade e fui embora. E uma coisa engraçada é que eu sempre fui de exatas, nunca assim fui de humanas, sabe? Porque eu acho que tem mais a ver com a minha profissão atualmente. Sempre fui de exatas, sempre amei matemática, física, química. No tanto que no ensino médio, o meu sonho era ser professora de matemática. Sempre tive, assim, meus professores como, meu Deus, quero ser assim como eles, sabe? Eu tive uma professora, a professora Rose, no ensino médio, que eu ficava... E eu sempre estudei em escola pública, fiz faculdade em escola pública, sempre a vida toda. E ela dava aula numa escola particular da minha cidade. Eu ficava, nossa, que chique, ela dá aula aqui na minha escola. E eu, assim, pensava, quero ser assim. E aí, quando chegou no ensino médio, foi outro professor. Então, gente, se você é professor aí, saiba que você incentiva demais os seus alunos, porque eu fui muito incentivado pelos meus professores. Eu sei que a rede pública, hoje em dia, o professor não é tão valorizado, mas não desista dos seus alunos, porque eu sempre tive como base os meus professores nas minhas profissões. E o professor Paulo Amorim, antes eu queria ser professora de matemática, aí ele falou assim, não, vai fazer engenharia, porque engenharia hoje em dia tá ganhando muito dinheiro. É um pouquinho mais difícil, mas eu tenho certeza que você consegue. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, gente. E eu nunca tive essa coisa de assim, ai, não vou conseguir, é difícil. Não, eu sempre falei, se eu batalhar, eu consigo. E na época, ele, durante todo aí o primeiro e o segundo ano, ele me incentivou assim, demais.
E na época também, realmente, a engenharia estava assim, top, sabe? Você se formava, já conseguia um emprego bom. E aí, quando foi no terceiro ano, durante o ensino médio, eu fiz o meu técnico em administração. Então, eu sou formada também em administração, fiz o técnico. E eu tive que mudar de escola por conta desse técnico. E nessa época, eu já trabalhava também no escritório de contabilidade, fazia estágio. Então, minha vida era assim. De manhã, eu estudava, normal, ensino médio. De tarde, eu ia pro trabalho. E à noite, eu fazia o técnico, que é numa cidade vizinha, Cruzeiro, que eu sei que tem algumas seguidoras que são de Cruzeiro, lá no SEMA. Então, eu já tinha, desde então, uma vida muito corrida. E eu sempre gostei dessa vida. Antes de conseguir esse trabalho no escritório, eu já vendia, por exemplo, Natura, Avon, Demilos, não sei se Demilos na época, gente, mas essas Hermes, eram umas revistas assim. Eu já vendia na escola, porque eu sempre gostei a vida inteira, gente, de ser independente. Eu odiava ter que pedir dinheiro pro meu pai. Na época eu já tinha um namoradinho assim, então eu sempre comprava presente pra ele com o meu dinheiro, que eu achava assim, nossa, eu não vou pedir dinheiro pro meu pai pra eu comprar presente pro meu namorado. Então, desde então, assim, bem pequena, a minha mãe, ela me incentivou muito a ser independente. Lá em casa são 3 meninas, eu tenho mais 2 irmãs. E meu pai, ele se aposentou na Polícia Militar. E na época ele trabalhava em São Paulo, São José. Era longe de casa, então ele não estava sempre presente em casa. Por isso que eu comento com vocês que eu sempre fui muito próxima dos meus avós, porque eu sempre morei também com os meus avós, mais os meus pais. Então eu fui criada tanto pelos meus pais, eu considero também pelos meus avós. Na época, a minha mãe, gente, só pra vocês terem uma noção, né? Ela nem terminou em ensino fundamental. Minha mãe, ela veio de uma cidade bem menor que Piquete ainda. E ela perdeu o pai muito cedo, a minha avó com 8 filhos. Então, desde criança, minha mãe já trabalhava, né? Em casa de família, como empregada doméstica. E aí, depois que ela teve a minha irmã e a gente, ela parou de trabalhar, né? Na casa das pessoas, pra cuidar da gente. Então, digamos que, por isso que eu falo que às vezes eu quero fornecer muitas coisas pros meus pais, porque eu sei que eles abdicaram muito da vida deles pra cuidar da gente. Então, digamos que ela sempre falou, Ana Paula, o que eu não tive, eu quero dar pra vocês, que é estudo. Então, desde criança, minha mãe sempre falou, quero que vocês se formem numa faculdade, se formem, trabalhem e sejam independentes, não dependa de ninguém. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, não depender de ninguém. E aí, gente, durante o ensino médio, eu tava nessa vida. E quando foi no terceiro ano, eu tive que mudar de escola. E aí eu conheci um outro professor, que ele se formou na Unesp. Até então, eu queria estudar em escola... Tudo bem estudar em escola particular se eu conseguisse bolsa, né? Mas esse professor, ele se formou numa faculdade pública, que é a Unesp, lá em Guará. Aí eu falei, não, agora eu quero faculdade pública também, porque se ele conseguiu, eu também consigo. E nessa época ele era professor de física, né? E eu falei, não, eu preciso. Só que, gente, quem aí estudou em escola pública sabe que o ensino, infelizmente, não é bom. Os lugares que eu estudei, os professores são, assim, excelentes. Mas o ensino não é a mesma coisa, porque eu já dei aula para alunos de escola particular, gente. E você pega a apostila, você fica assim, meu Deus, eles estudam muito mais do que quem estuda em escola pública. Então, eu me formei. Prestei aí vários vestibulares e eu não passei em nenhum, claro. Não tinha base nenhuma. E aí, graças a Deus, quando eu terminei o ensino médio, o meu pai, eu fui e falei pra ele, não, eu quero fazer um cursinho, porque eu vou passar sim na faculdade. E aí ele pagou o cursinho pra mim no Objetivo. Nossa, gente, na época foi tanta turbulência, porque eu comecei esse cursinho, acho que no primeiro mês eu já fui assaltada na rua, levou meu celular, levou tudo. E eu comecei a fazer esse cursinho à noite, porque era o horário que era mais barato, né? O cursinho, o que era durante o dia, que era de manhã e de tarde, era muito mais caro e não tinha condições na época. E aí, como Deus, ele vai agindo na nossa vida, né? Como eu fui assaltada e tudo mais, o pessoal do cursinho ficou com dó. E aí eles fizeram um preço muito acessível pra eu fazer durante o dia. Então eu fiz cursinho no Objetivo, inclusive, gente, lá em Lorena. Espera um pouquinho. Aí por conta disso, aí eu consegui o cursinho durante o dia. Aí era numa cidade vizinha também, né? Porque a gente lá em Piquete não tem muita coisa, sabe? Por isso que todo mundo que depois que se forma acaba indo embora de lá. Porque é difícil emprego, não tem muito estudo. Ou as pessoas trabalham nas cidades vizinhas, que a minha irmã, por exemplo, a mais nova, ela trabalha numa empresa em Guará. Daí ela tem que viajar, e a minha irmã mais velha atualmente mora em Guará. Então, na época, eu comecei a fazer o cursinho, aí era de manhã, de tarde, levava marmita,
E à noite, gente, eu chegava, eu estudava. Foi assim, essa época do cursinho foi frenético, porque eu cheguei no cursinho, eu não sabia nada. Eu olhava aquelas coisas de química, eu ficava, gente, eu gostava de química, agora eu vejo isso, parece que eu nunca vi na vida, física. É doideira, gente, assim, coisas que eu juro pra vocês, que eu nunca tinha visto. Então eu tive que me dedicar muito, muito mais, porque tinha gente lá, por exemplo, se formou no objetivo, eles já tinham pelo menos uma noção de tudo aquilo. E eu não tinha nem noção. Então, eu lembro que eu gosto muito, eu tenho a memória fotográfica boa. Eu não tenho memória, assim, boa, mas fotográfica eu tenho. Então, gente, a minha parede do meu quarto era cheia, sabe? Eu escrevia, né? Ia colocando tudo, principalmente as coisas de história, fórmula. Era o meu quarto inteiro, só isso. Então, foi um ano que eu estudei muito, muito. E eu ficava assim, gente, tá sendo suado pro meu pai pagar esse cursinho. Então, eu não posso não passar na faculdade pública. Eu tenho que passar. E depois de muita dedicação, consegui passar. E é engraçado, né? Eu terminei ensino médio, eu não passei nenhuma. E depois do cursinho, graças a Deus, eu passei em várias. E aí eu pude escolher a faculdade que eu queria. Não consegui passar na que eu queria, que era a Unesp. Na época eu queria muito engenharia civil. E tava assim, bombando, sabe, engenharia civil. E quem sabe, né, Unesp, USP são faculdades muito, muito concorridas. E eu não consegui passar. E até um detalhe, gente, que às vezes quando a gente quer muito uma coisa, a gente fica muito nervosa por aquilo, né? E eu lembro perfeitamente. Eu passei em várias faculdades que eu não queria. Porque eu fui fazer a prova tranquila, sabe? Como eu sou muito ansiosa, eu sou muito nervosa. Então isso acaba que me prejudica. Então, quando eu fui fazer a prova da Unesp, gente, eu comecei a prova assim, ó, tremendo. Eu passei várias questões erradas pro gabarito. Nossa, eu saí muito, muito mal. Enfim, por isso que eu falo, a gente tem que ter calma na vida, porque isso só prejudica. E as outras faculdades que eu fui tranquila, gente, eu fui assim, muito, muito bem. Depois que eu passei na faculdade, aí decidi ir pra Resende. Eu fiz faculdade, pra quem não sabe também, eu me formei na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E lá me formei em engenharia de produção com ênfase em mecânica. Quando eu fui pra lá, eu até pensei em trocar, né? Depois dá pra você mudar de curso, né? De engenharia para engenharia. Só que, gente, eu gostei tanto, que eu falei, não, eu vou me formar em engenharia de produção com ênfase em mecânica, porque eu amei. E aí eu decidi me formar por lá mesmo. E durante esse tempo, gente, eu tô contando toda a minha história pra vocês entenderem como que eu cheguei até aqui no YouTube, tá? E essa época, gente, da faculdade foi uma época, assim, de muito aprendizado também, porque aí eu saí de casa, eu fui morar, digamos que sozinha, morar em república, né, mas com outras pessoas, nunca tinha saído de casa, nem nada. E outra, gente, vocês acham que eu cheguei lá e eu fiquei parada? Não. Eu nunca fico sem meu dinheirinho. Assim que eu cheguei, eu comecei a vender bombom na faculdade. Inclusive, meus bombons até que fazia sucesso. Época de Páscoa também eu vendia bastante. Até pra ajudar, assim, não ficar tudo nas costas dos meus pais. Claro que eu não pagava a faculdade, né? Graças a Deus, porque ia ser uns R$1.000 e poucos. Mas tinha as despesas do aluguel, de comida. E pra quem faz engenharia ou outros cursos, sabe que a gente tem outras despesas. Por exemplo, na época eu queria fazer muito curso de Excel avançado, AutoCAD, curso de inglês, eu queria também tirar minha habilitação. Então, e eu queria muito notebook, gente, que eu não tinha notebook. Nossa, e faculdade, você sabe que você precisa muito de notebook. E aí eu comecei a vender bombom na faculdade pra eu arrecadar esse dinheiro pra eu ajudar tanto meu pai um pouquinho nas despesas e a comprar esses cursos, fazer esses cursos, na verdade, né? Aí, vendendo os bombons, eu consegui conquistar algumas coisas. Logo em seguida, eu já consegui a minha bolsa de iniciação científica, que me ajudou, assim, demais, que é uma bolsa de estudos que você faz projetos dentro da faculdade, né? Então, eu sempre tive ali o meu pé de meia e rapidinho também, gente, eu consegui o meu estágio lá na Nissan. Gente, e eu falo que Deus, ele sempre tá comigo, gente, eu juro pra vocês. Porque o estágio você recebe bem mais, né, do que a bolsa. E na época, a minha irmã mais nova, ela tinha se formado e ela também fez engenharia, e ela fez engenharia civil. E o meu pai ia ter que pagar a faculdade pra ela. E assim, gente, lá em casa era só meu pai que trabalhava, né? Minha mãe ficava em casa, então ficava tudo por conta dele. São 3 filhas, eu não lembro se na época, acho que a minha irmã mais velha já era casada. Mas assim, faculdade, vocês sabem que não é barato, que são vários custos, e tinha eu. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu preciso arrumar agora um estágio. E juro, gente, no dia que eu falei, hoje eu vou ter que arrumar um estágio, na semana, assim, eu vi essa vaga de estágio na Nissan, acho que eram 5 vagas de estágio, e era até no dia. Por exemplo, assim, hoje até às 19 horas. Não, acho que era até 17 horas, gente, era 16 horas, eu mandei meu currículo.
E aí eles me ligaram pra fazer entrevista. Gente, era mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. E eu falei assim, meu Deus do céu. E o meu inglês, gente, eu já fazia curso de inglês, só que eu nunca gostei de português, de inglês, de nada dessas coisas. E eu ficava misericórdia, porque eu já sabia que as entrevistas iam ser em inglês, né? Ia chegar uma hora que ia ter a entrevista em inglês. E eu já tava assim, toda me tremendo. Mas eu falei, não, fé em Deus que vai dar certo. Nossa, gente, eu lembro como se fosse, assim, hoje, essas etapas, que pra mim foi muito emocionante. Teve a primeira entrevista, né, com a engenheira. E depois teve a entrevista em inglês também com o japonês, porque a Nissan lá era nova em Resende. E os coordenadores, todos, eram japoneses que estavam recentemente no Brasil. Então, você sabe que cada um que fala inglês tem um sotaque. Gente, eu não entendia nada que ele falava. A sorte que tinha o auxílio, aí ele falava, aí ela repetia pra mim, aí eu conseguia me comunicar, mas eu lembro que foi assim, meu Deus do céu, eu não sei como que eu passei, porque eu fiquei muito nervosa, mas graças a Deus foi assim, meu primeiro emprego, né, na área de engenharia. Aí, nossa, gente, a Nissan, assim, pra mim, foi o melhor emprego pra eu ter noção, assim, de trabalhar, de crescimento. Porque eu tive pessoas excelentes pra me ajudar, porque nesse primeiro trabalho que eu tive na contabilidade, gente, eu sofri lá. Porque o cara mandava eu até comprar cigarro pra ele, assim, no mercadinho que tinha do lado. Eu ficava, meu Deus, eu nunca fumei, gente, não tenho problema com quem fuma, mas como que você fala com uma pessoa, que eu era adolescente na época, tinha, sei lá, 15 anos, ir lá comprar cigarro pra você no bar? Que tipo de serviço era esse? Eu não gostava de ir lá, mas eu ia por conta do salário. Gente, era a minha maior felicidade. Eu lembro até hoje, eu ganhava R$240 lá. E pra mim era muito dinheiro, sabe? Muito, muito dinheiro. Então, eu ia por conta do dinheiro e pela experiência, né? Mas voltando, quando chegou nessa época da Nissan, gente, eu aprendi muito a saber, a tratar as pessoas, dar feedback. Por isso que eu falo pra vocês, gente, eu não me importo de receber feedback, porque lá a gente tinha muito isso. A cada 3 meses, eles vinham conversar com a gente e davam feedback, tanto positivo quanto feedback negativo. Olha, você tá fazendo isso, dá pra você melhorar nisso. Olha, isso tá legal que você tá fazendo. Então, desde então, eu aprendi a enxergar críticas construtivas, sabe? E pra mim foi o melhor lugar que eu passei, assim, pra trabalhar. Depois trabalhei um tempo na Peugeot também. E por que que eu saí da engenharia, gente? Porque eu comecei a trabalhar em fábrica. E primeiro que você se forma em engenharia, você não é contratado como engenheiro, você é contratado como analista. E até você subir no cargo de engenharia demora um pouco. E aí eu vi que é muito, assim, trabalhar em fábrica, quem aí trabalha, acho que vai me entender um pouco. Sei que em outros lugares é assim também, são apenas números. Então, assim, se tem redução, eles vão lá, te corta e, assim, às vezes você fez um trabalho incrível aí durante anos e pode acontecer isso. E aí, na época, eu pensei assim, não, acho que eu vou prestar concurso público, porque concurso público pra você ser demitido, vai ser muito difícil. E eu sempre gostei, gente. Aí veio um pouquinho daquela época que eu queria ser o quê? Professora. Ah, uma coisa que eu esqueci. Gente, na época do cursinho, eu quis ser jornalista. Na época que eu fiz o cursinho, eu fiquei em dúvida entre engenharia e jornalismo. Por quê? Eu sempre fui muito viciada. Não sei se vocês assistem lá na Globo, aquele Profissão Repórter. Era dia de terça-feira, gente. Eu era apaixonada. E eu sempre fui muito curiosa. E eu queria ser jornalista, assim, de chegar, por exemplo, eu falava para as pessoas, não, porque eu quero ir lá na cadeia e eu quero conversar com as pessoas que estão lá para entender o porquê que elas estão lá. Às vezes, eu cometi tal crime por causa disso. E conversar, sabe? Tentar entender a pessoa. Ou, sei lá, ir em periferia, ir pra África, ir pra... Sabe, igual o Profissão Repórter mesmo? Então, eu sempre gostei, gente, sempre gostei. Só que eu odeio português. Odeio. Aí eu ficava, gente, mas eu vou fazer tudo isso e depois eu vou ter que redigir tudo isso. Como que eu vou fazer isso se eu odeio escrever, se eu sou péssima em português? Então, eu fiquei um tempo, assim, balançada, mas eu desisti porque eu falei, gente, sem condições. Como que eu vou escrever? Não dá. Eu também odeio ler, gente. Acho que todo jornalista aí deve amar ler. Eu falei, não, é uma coisa assim que eu tenho vontade, mas que não combina comigo. E aí, quando eu me formei, eu já consegui o mestrado, eu fiz a prova de mestrado pra UF, lá em Volta Redonda, porque durante a faculdade eu gostei muito da área de engenharia de materiais.
Então eu falei, eu vou me especificar nisso e vou ser professora de universidade nessas matérias. E aí eu tinha decidido isso e eu comecei o mestrado lá na UF, para quem aí também é do Rio de Janeiro, conhece, né, que é a Universidade Federal Fluminense. E eu dava aula também lá como se era mais aula assim de reforço, sabe? E aí eu fiquei, acho que bem pouco tempo lá, que aí eu já consegui o mestrado na Unesp, que daí era o meu sonho, né? Era ter me formado na Unesp, já que eu não me formei na Unesp. Eu falei, vou fazer o mestrado lá. Só que um pouquinho antes disso, gente, quando eu estava na Peugeot, inclusive hoje a minha amiga maravilhosa está na aeronáutica, linda, perfeita. E a gente conversava, ela também é engenheira, e a gente conversava muito sobre a área militar. A gente falava, nossa, quem sabe, né, a gente consegue passar no concurso público pra oficial, pra isso e pra aquilo. E aí começou a vir essas ideias na minha cabeça, que, calma, ainda não cheguei no YouTube. E na época até meu pai falou, teve concurso da PRF, da PF, meu pai, Ana Paula, presta. E meu pai sempre quis, gente, que alguma das filhas fosse militar, porque meu pai é militar. E até na época do cursinho, eu prestei a prova para aeronáutica, que eu já tinha técnico, né? Só que, gente, eu não queria. Eu falava, na época eu pensava, eu não vou ser militar, porque pra mim, meu pai não foi assim, nossa, um pai muito rígido, mas ele era um pai assim, rígido. Eu tinha na minha cabeça que militar, você tem uma pessoa mandando e pronto, acabou. Só que, gente, isso em qualquer serviço é assim, tá? A gente pensa, é só no militarismo, mas não. Se você tá numa fábrica, você tem seu superior, claro que você vai conversar, assim como na área militar você também consegue conversar. Mas eu tinha isso na minha cabeça e aí isso foi mudando, né? A gente vai amadurecendo e as coisas vão mudando. E aí com essa minha amiga começou a vir, assim, a ideia de fazer concurso público. E eu sempre entrego, gente, tudo, assim, na minha vida, nas mãos de Deus. Tudo que eu vou fazer, eu entrego nas mãos de Deus. Eu não tenho medo de desafio, eu amo desafios. Mas eu sempre converso muito com Deus. E na época eu já tava fazendo mestrado e abriu o concurso público para soldado da Polícia Militar de São Paulo. Mas eu queria para oficial, né? Que para oficial o salário era mais de 7 mil. E eu fiquei, nossa, eu fiquei 5 anos estudando, né? Me formei em engenheira. Então acho que tá aí o salário que seria mesmo de engenheiro, então acho que tá bom. Só que eu não sabia como que é a vida militar. Aí o que eu pensei na minha cabeça, eu falei, não, eu acho que como já tinha a prova de soldado, eu falei, acho que eu vou fazer a prova de soldado, porque aí eu entro, é mais fácil, porque a prova pra oficial é bem mais difícil, eu teria que realmente estudar. E aí eu já vejo como que é, porque se eu não gostar, imagina eu passar 2 anos estudando pra oficial e chegar lá eu não gosto, aí eu saio. Aí é muito tempo da minha vida, né? E aí, nessa época, abriu o concurso pra Polícia Militar. Eu falei, vou fazer. E o meu pai falando, não, faz da PF, da PRF. E eu falava, gente, como que eu vou fazer concurso pra PF, pra PRF? E eu vi que caía muita matéria de direito. E eu odiava direito até então, naquela época. Eu falei, não tem condições. E aí, tá bom. Decidi fazer a prova, assim, descobri a prova no início do mês. E a prova era no final do mês. Falei, vou fazer. Sem estudar, sem nada, gente. Só entreguei, assim, nas mãos de Deus. Mas claro que eu tinha uma base boa, né? Eu já tinha feito cursinho no Objetivo, então tem tudo isso, né? Eu não passei assim na sorte também, porque eu já tinha, digamos que, uma base boa. E aí prestei a prova, passei, aí veio o problema, o TAF. Por quê, gente? Eu sempre fui uma pessoa muito sedentária. Muito. Nível, assim, massa. E eu, gente, eu juro pra vocês, meu pai que me treinou pro TAF, meu pai aposentou, assim, com o TAF ótimo. E eu não conseguia correr de um poste no outro. Não é brincadeira, gente. Eu não conseguia correr, eu não tinha fôlego. E aí tá, e o meu nome é Ana, então assim, lá eles chamam por ordem alfabética. Então assim, eu fui a turma número 4. Então, eu fiz a prova em dezembro. Final de fevereiro ou início de março já era a minha turma. Digamos que eu tive 2 meses pra eu treinar. E flexão, não sabia fazer, não sabia. E eu achava que eu não ia passar no TAF. E eu falei assim, Deus. E eu tava no mestrado. E a minha mãe, gente, ela não queria, né? Porque ela falou assim, Ana Paula, pelo amor de Deus, você estudou 5 anos, agora tá no seu mestrado. E, gente, quem tem família militar sabe que tem um risco muito grande, né? É uma profissão também muito desvalorizada, assim como os professores, infelizmente. E a minha mãe não queria, porque a minha mãe já passou 30 anos da vida dela com meu pai trabalhando fora, viajando, nessa vida, ela não queria isso pra mim. Então meus pais nunca foram assim, não, você não vai fazer isso, não, faz aquilo. Meus pais sempre tiveram assim do meu lado, sabe? Claro que ela falou, do jeitinho dela, mas ela nunca falou, não vai, isso e aquilo, e nem o meu pai. Nossa, gente, os meus pais, assim, são 10, não tenho do que reclamar. Então eles sempre tiveram assim do meu lado pra tudo nas minhas doideiras, né? Eu pedi muito pra Deus, assim, Deus, se for pra eu ir pra polícia,
eu vou passar em tudo. E se não for pra eu ir, eu vou continuar o mestrado, vou terminar o mestrado e vou continuar nessa minha vida, né? E, gente, chegou o dia do TAF, eu tive lesão, porque eu tenho que treinar tiro, e pensa, eu que não tô acostumada, aí tive lesão, aí eu fiquei um tempo sem treinar. Chegou no dia, gente, a pontuação mínima era 201 pra você passar pra próxima fase. Eu fiz 206, passei assim, quase reprovando. Quem aí treina sabe que eu fiz uma péssima nota, né? Mas passei para a próxima fase. E o concurso da polícia, ele é um dos mais, assim, concorridos na parte psicológica, porque reprova muito, gente. Muito, muito, muito mesmo. E lá vai eu pra parte psicológica. E no dia eu até achei que eu ia reprovar. Vou até comentar um pouquinho, gente, como foi a parte psicológica da polícia. Eu cheguei lá. A gente faz vários testes, né? Uns testes que eu não entendo muito bem, mas você faz os testes lá que você tem que desenhar uma árvore, aí você desenha um homem, aí você desenha uma casa, você desenha várias coisas, aí você tem que falar. E pra mim, gente, eu tinha reprovado, por quê? Ele falou assim, desenhe uma casa. E como eu sou de exatas, eu sou muito, assim, direta. Aí falou assim, do que a sua casa é feita? Eu falei, de concreto, de tijolo e concreto, só. Aí depois que a gente sai, a gente fica assim, do que você colocou? Aí todo mundo, não, coloquei que ela é feita, precisa de uma base, de telhado, disso. Daí eu falei, gente, a minha casa ela só tem isso e concreto, não tem teto, não tem janela, não tem porta, não tem nada. Então assim, eu ia vendo as respostas das pessoas, eu fiquei, gente, certeza que eu reprovei. Por quê? Eu respondi tudo errado. Aí chegou no dia que é a entrevista mesmo. Aí eu cheguei lá, gente, a minha entrevista demorou 5 minutos. Sendo que tinha gente que ficava 40 minutos. Eu fiquei, gente, eu já reprovei, o cara não tá querendo perder tempo comigo, por isso que ele nem falou comigo. Porque eu cheguei lá, tinha umas perguntas já que perguntava pra todo mundo, você tem medo de morrer? Você tem medo disso? E pra mim não perguntou nada disso. E pra mim só perguntou da minha família. Perguntou como que era a minha relação com as minhas irmãs, como era a relação com os meus pais, o que a gente gostava de fazer no tempo livre. Assim, gente, foi coisa assim, isso, e falou, tá bom, tchau, beijos. Eu falei, reprovei. E no final das contas eu passei, gente. Foi um momento muito emocionante também, porque eu tava assim, a minha vida, pra eu saber, né, que o que eu ia fazer da vida, se eu ia continuar o mestrado, se eu não ia. E eu lembro que, direitinho, gente, foi numa madrugada que já tinha os calendários e eu não dormi, claro, né. E aí saiu meu nome lá na lista e na época eu tava morando com meus pais, porque como eu fui pra Guará, gente, até é importante isso, eu comentar um pouco sobre isso também. Gente, vai ser um vídeo um pouco longo, mas vocês pediram e eu vou aqui abrir meu coração com vocês. Quando eu fui pra Unesp em Guará, eu voltei a morar com os meus pais, gente. E isso na minha vida, pra mim, foi uma regressão, sabe? Porque eu amei a minha independência de morar sozinha. Então foi a primeira vez que eu tive a minha crise de ansiedade, sabe? De sentir o meu corpo assim estranho, formigando, sabe? Mas depois que eu comecei o mestrado, vida correria, graças a Deus eu voltei ao normal. Mas sim, gente, ter ficado esse 1 ano na casa dos meus pais, depois de anos morando fora, eu senti assim na minha vida muito, sabe? De, meu Deus, voltei a morar com meus pais. Nesse dia que eu recebi a notícia, eu tava lá no meu quarto, aí sai no Diário Oficial, né? E aí eu vi o meu nome lá, gente, eu não acreditava. E assim, eu conhecia algumas pessoas que já tinham feito 3, 4 vezes a prova e tinha reprovado no psicológico. Eu fiquei, meu Deus, Deus está falando pra eu ir. Então eu vou. Aí fui lá, acordei meus pais, foi uma felicidade, né, inclusive pros meus pais. E aí eu falei, não, eu vou continuar o mestrado, porque isso, acho que eu fiquei sabendo em abril, maio, não lembro. Mas tinha investigação social, tinha várias coisas, e o curso em si só ia começar no final do ano. E aí eu continuei o mestrado, aí eu peguei alguns alunos pra eu dar aula, pra sempre ter aquele dinheirinho extra. E aí foi, gente, esse ano passou assim voando, graças a Deus. Então, assim, a crise de ansiedade que eu estava tendo, não tive mais. E aí fui pro curso de formação, gente. E foi nesse ano que eu conheci o meu marido. Foi nesse ano que eu conheci, eu já estava morando com os meus pais. Mas aí, gente, é uma outra história. Se vocês quiserem, um dia eu posso vir aqui e compartilhar um pouco de como é a minha história com o meu marido. E aí, gente, quando foi final do ano, eu fui pro curso de formação da polícia. Eu quis desistir na primeira semana. Gente, foi pau, tá? Eu fiz lá no M5, foi muito pau.
Ainda mais que eu não tinha noção e ver aquelas pessoas. Quem aí já fez curso de formação sabe um pouco como que é. Eu ficava, gente, eu não estudei 5 anos pra estar vivendo tudo isso. E da época meu marido falou assim, porque meu marido ele se formou naquela época. E ele passou 5 anos na academia, meu marido. Pra quem não sabe, ele também é militar. Ele se formou na academia militar das Agulhas Negras, acho que é assim mesmo que se pronuncia, lá na MAN. Então ele passou 5 anos, gente, em formação, ralando. Em uma semana eu já tava pé da vida. Aí ele falou assim, eu só vou deixar você desistir quando você se formar e você trabalhar na rua. Porque a formação é uma coisa e quando você for trabalhar vai ser outra coisa. Então ele me apoiou assim demais, sabe, gente? Muito mesmo. E aí durante essa época foi uma época um pouco complicada, porque eu ficava muito em São Paulo e não ia muito pra casa, eu já comecei a sentir muito, sabe? Eu sou muito apegada ao meu marido, né? E ter alguém de confiança comigo. Quando eu morava na República, eu era apegada aos meus amigos da República e assim vai. E aí o curso de formação, gente, foi mais um ano assim que Deus me deu pra eu crescer mais um pouco assim na minha vida, gente. Eu falo que eu tive que realmente passar por tudo isso, porque a gente vai aprendendo, sabe? A gente vai valorizar tantas coisas das nossas vidas que a gente às vezes não valoriza. E foi um ano de muito aprendizado mesmo. Trabalhar com as pessoas é uma coisa assim muito complicada. E você, quando é policial, você tem que sentir, você sente um pouco da dor das pessoas, você tenta ajudar elas, né? Foi um ano que eu aprendi que eu gostava de direito. Então, por isso que quando eu saí da polícia, eu quis prestar pra PR e pra PRF. Eu falo que a polícia foi também um pontapé pra eu parar de achar que, eu não sei, eu não gosto e eu não consigo. Então, aí quando eu me formei, e aí eu fui morar em São Paulo mesmo. Na verdade, gente, eu morava no quartel, né? Ai, gente, eu nem gosto de ficar lembrando. Mas nessa época da polícia, eu fiz também a minha pós, que eu falei, não posso parar de estudar. Eu sempre gostei, gente, de estudar, então eu fiz uma pós, terminei a minha pós. E essa época, gente, foi uma época, assim, muito ruim, assim, triste pra mim. Eu gostava do serviço, só que eu não conseguia mais ficar longe de casa. Porque no início, eu ia pra casa a cada 15 dias. E eu ficava no quartel esses 15 dias. E, nossa, e você ficar no... Por que você ficava no quartel, Ana Paula? Porque eu queria economizar. Porque em São Paulo, gente, o custo de vida é muito alto. E eu não ganhava, assim, muito bem. Eu era soldado, né? Então, se eu fosse pagar o aluguel lá, eu já ia gastar 1/3, digamos, do meu salário. E se eu fosse dividir... Aí eu falava, então eu fico no quartel, já que eu vou dividir casa ou apartamento com alguém. Então por isso que eu morei no quartel, pra eu economizar mesmo. Na época eu queria muito fazer rinoplastia, fazer meu silicone. Aí eu juntei esse dinheiro, paguei tudo, paguei a minha pós também, que não foi nada barato. Quem estuda aí sabe que pós é caro. Então eu aproveitei pra ficar no quartel por conta disso. E nessa época, gente, eu já sabia que eu não ia querer continuar nessa vida que eu estava. E eu nunca fui, sabe, gente, apegada às coisas. Eu sempre fui assim, eu não tô gostando, eu não tô satisfeita, eu vou procurar o melhor pra mim, porque eu não mereço ficar assim. Gente, Deus me deu essa vida e eu não vou ficar triste, fazendo... por exemplo, por muito tempo numa coisa que eu sei que eu não quero pra minha vida, gastando meu tempo, sabe? Eu acho que meu tempo, assim, é muito precioso. Então, na época eu já decidi que eu não ia mais querer ficar na polícia, só se eu fosse como oficial. Só que com a profissão do meu marido ia ser muito complicado, porque cada hora ele tá em um canto do país. Aí eu falei, não, vou estudar pra PRF e pra PF. Foi quando eu comecei a estudar para esses 2 concursos, que foi graças à polícia que eu abri meus olhos e vi que sim, eu conseguiria estudar para essas matérias. E aí, desde então, gente, eu já comecei a me organizar pra eu sair da polícia sem dívida, sem conta e com dinheirinho também pra gente se manter. E, gente, uma coisa que eu falo pra vocês, que muita gente às vezes vem comentar comigo, Ana, porque eu tenho medo de começar com a internet, que muita gente critica, fala, dá opiniões negativas. Gente, isso é super normal, infelizmente, porque quando eu estava na polícia e eu falei que eu ia sair da polícia, gente, eu lembro perfeitamente desse dia. Foi um dia assim que me marcou muito. Eu lembro que eu ainda estava no batalhão, a gente estava numa mesa assim conversando, e aí a gente comenta, né, gente, as coisas que a gente quer, e às vezes eu aprendi que às vezes nem é sempre bom a gente comentar. E aí eu fui e falei, não, porque eu tô estudando pra PRF, pra PF, se Deus quiser eu vou passar e eu vou conseguir sair daqui da polícia. Aí teve uma pessoa que falou assim, nossa, você acha que você vai conseguir passar nessa prova? Porque essa prova é super concorrida. Dizem que a banca é muito difícil, que se você erra uma, anula uma. Eu acho muito difícil você passar nesse concurso.
E aí, gente, eu tive muito isso na polícia, muitas pessoas assim negativas, sabe? Tanto de pessoas. Já teve vários dias que eu cheguei de serviço, às vezes eu aguentava o serviço inteiro, porque eu fazia alguns extras também da polícia, pra quem conhece, legenda e delegado. E eu só queria chegar no quartel pra eu chorar, sabe? Porque tem muitas pessoas, assim, que às vezes não estão satisfeitas com aquilo, só que elas não conseguem correr atrás de algo melhor e elas ficam com esse pensamento pra elas, sabe? Eu lembro também de uma vez que um cara falou assim pra mim: você não se importa do seu marido ganhar mais que você? Sabe, gente, umas coisas assim. E tipo, das conquistas que eu consegui, falar assim: aposto que foi seu marido que pagou essa cirurgia. Sabe, as pessoas não acreditar que a gente consegue as coisas. Então sempre eu tive muito dessas coisas. Ou também assim, quando eu entrei, eu falava: não, que eu sou formada em engenharia. Meu Deus, você é louca de estar aqui, porque você é formada em engenharia, e isso e aquilo. Nossa, gente, eu sentia uma carga assim muito negativa lá, sabe? Isso me fazia muito mal. No alojamento mesmo. Nem todas as meninas que moravam lá eram pessoas que queriam o seu bem, né? Então, assim, foi uma época que eu tive que lidar com muitas opiniões, sabe? Nem sempre críticas construtivas, mas opiniões que me deixavam um pouco pra baixo. Inclusive, até quando eu falei que eu ia sair da polícia, aí quando eu entrei, criticavam que eu era formada, e quando eu saí, criticava que eu era louca de sair. Falava assim: nossa, você é louca de sair da polícia, você tem aqui o seu salário. E sabiam que eu ia sair, que eu ia viver com meu marido, né, gente? Eu não ia sair e já ter o emprego. Aí falava assim: mas você sabe que casamento não dura pra sempre, aí você vai ficar aí dependendo do seu marido. Esse tipo de comentário, gente, que, nossa, eu nunca fui de rebater, sabe? Mas eu guardava muito essas coisas comigo e me fazia muito mal. E quando eu falava, aí a gente tenta, né? Não, mas é que eu vou estudar pra fazer tal concurso. Não, mas esse concurso é muito difícil. Aí, gente, eu até trouxe uma música aqui. É a única coisa que eu copiei pra trazer pra vocês, que é um louvor. Que às vezes a gente... Eu aprendi isso depois com o YouTube, tá? Porque quando eu fiz o YouTube, eu não pedi opinião de ninguém, eu não falei nada pra ninguém. Eu vou ler só um pedacinho pra vocês. Quando contei meus sonhos para alguém, me disseram: são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram: pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse: vai em frente, eu estou contigo. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei então no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos deles pra mim são muito maiores que os meus. Gente, isso é muito verdade. Às vezes a gente acha que... gente... Sei que deve ter pessoas aí que não... Tem várias religiões, gente, eu não tenho problema nenhum com isso, mas é que eu amo escutar louvor, isso me ajuda muito. E depois que eu parei de pedir opinião, de conversar mesmo com as pessoas e só falar com Deus, gente, ele realmente tem planos assim que a gente não faz ideia. E aí, nessa época, gente, eu saí da polícia, foi uma época que eu assim, desejei até o último dia de eu sair, que eu não aguentava mais. E aí me mudei pra Campo Grande, que é onde eu estou atualmente. Até o momento eu morava em Valença com meu marido. Eu vim pra cá em fevereiro do ano passado, de 2022. Foi quando eu pedi a exoneração da Polícia Militar. Gente, não tive dor nenhuma no meu coração. Muita gente pergunta: você se arrepende? Na época você ficou assim, balançada. Gente, eu não fiquei balançada. Eu juro pra vocês que o dia que eu cheguei lá e eu assinei, eu senti um alívio assim no meu peito, sabe? Que eu não aguentava mesmo, mas continuo ali. E aí, quando eu vim pra Campo Grande, eu vim focada em estudar pra PRF, pra PF. E aí, gente, tava tudo certo, sabe? Eu e meu marido, a gente se organizou, assim, demais pra esse momento, tanto financeiramente, em tudo, gente. Então, assim, a gente tava tudo, assim, muito tranquilo aqui em casa, muito tranquilo mesmo. E eu cheguei, tinha o meu quartinho de estudos, quem me acompanha há mais tempo. Acho que ninguém do YouTube me acompanha desde aquele tempo, só quem é amigo mesmo. Mas eu tinha tudo assim, perfeito, gente, perfeito. E eu só tava ali pra estudar. E, gente, eu comecei a estudar, digamos, fevereiro, março. Eu fiquei março, abril e maio. E eu surtei. E isso, gente, me doeu muito, muito, muito mesmo. Mais que, assim, tudo assim da minha vida. Porque eu fiquei, meu Deus, eu estava infeliz na polícia. Eu pedi muito por esse momento e agora eu não tô aqui bem. E foi assim, gente, eu comecei a estudar. Como eu comentei com vocês, eu sempre tive a minha vida assim muito ativa. Quando eu tava no ensino médio, eu trabalhava o dia inteiro. Gente, na época da polícia, só pra vocês terem uma noção de como eu trabalhava lá. Mas no final, assim, né, eu trabalhava de segunda a quinta e eu ia pra casa em Valença. E era assim a minha vida. No domingo,
umas 5 horas eu já começava, colocava farda, colocava todo o equipamento. Eu sempre fui fardada pra eu não ter que pagar o ônibus, né? Então eu não tinha como ir dormindo, porque ainda mais eu, mulher, armada ali no ônibus, gente, não tinha como eu ir dormindo, então eu não conseguia dormir. E era de Valença até São Paulo, demorava umas 8 horas de viagem. Então eu saía no domingo, chegava na segunda, 6 horas da manhã, e eu começava a trabalhar 8 horas da manhã. E aí eu trabalhava das 8 até às 18. E aí depois à noite a gente ainda fazia extra pra ganhar um dinheirinho a mais, porque eu queria sair tranquila da polícia, sabe? Então eu trabalhava assim. Claro que eu não fazia isso todos os dias. Aí, por exemplo, eu tentava fazer esse extra 3 vezes na semana, ou 2 vezes na semana. Então, gente, eu não tinha vida. Eu realmente não tinha vida, porque eu não dormia. E chegava quinta-feira, era o dia que eu ia pra casa. Então eu saía quinta à noite de São Paulo e chegava de madrugada em Valença na sexta-feira. Aí na sexta-feira eu dormia um pouquinho, né? E aí sexta sempre foi o dia de arrumar casa pra mim até hoje. E domingo eu tentava curtir meu marido, mas domingo de tarde eu já tava voltando pra São Paulo. Isso quando a gente não tinha escala extra, manifestação na Paulista, que sempre tinha. Então às vezes eu não achava que ia pra casa e não ia pra casa. Era assim, então por isso que, gente, eu não curtia tanto essa vida, né? E eu saí, gente, dessa vida pra ficar em casa o dia inteiro. Aí você pensa, a pessoa que tava no domingo, 6 horas da noite, só ia dormir 3 horas da manhã de terça-feira. Ligada, gente. Então, assim, eu tava com um ritmo muito acelerado. E eu fiquei em casa, sem amigos, eu sempre fui de conversar muito. Eu fiquei assim, gente, eu amo estudar, mas eu não consigo só estudar. Eu comecei a ficar louca, aí eu comecei a gerar muita ansiedade dentro de mim, muita ansiedade. Começar a passar mal, sabe? E eu não queria compartilhar isso com meu marido, porque eu ficava, gente, que injusto de mim, sabe? Meu marido me apoiando, sempre me apoiou desde o início. Agora eu vou reclamar que eu não tô gostando daquilo que eu sempre quis, que eu fiquei mais de 2 anos desejando, que era estar aqui em casa todos os dias estudando. E foi um momento difícil pra mim, gente, ter que aceitar isso, sabe? Que eu não tava feliz. E foram 3 meses. Nessa época, algumas amigas minhas já me incentivavam a abrir um canal no YouTube, porque eu sempre gostei muito de consumir vídeo do YouTube. E na época eu tava querendo muito fazer coloração pessoal, eu não tinha dinheiro. Na verdade, eu até poderia pagar, por exemplo, mas eu achava muito caro, gente, R$500 na coloração pessoal. Não tô criticando nenhum profissional, pelo amor de Deus, mas na situação que eu estava, R$500 pra mim era muito dinheiro, entendeu? Então eu falei, nossa, eu comecei a pesquisar no YouTube sobre coloração pessoal, e aí eu comecei a dar dicas para minhas amigas. Olha, faz isso, que aí, sabe, dá pra você achar. E aí, minhas amigas, Ana, por que você não cria um canal no YouTube, aí você compartilha essas coisas? E eu já era viciada na Shein também, de ir em outras lojas, de fazer alguns looks legais. E elas falando isso. E o meu marido também, ele falava, ai, por que você não faz algo? E na época ele falava, acho que mais no Insta. Mas começa a compartilhar mais sobre essas coisas e tudo mais. Eu já gostava de compartilhar um pouco das viagens no Insta, pra quem me seguia lá naquela época. Já vi que quando eu ia viajar, eu compartilhava um pouco. E aí, gente, eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Só que eu ficava, meu Deus, aí o pessoal vai falar assim, Ana, tá de sacanagem, né? Porque engenheira, policial, e agora sai pra estudar e vai virar youtuber. Gente, se você, qualquer pessoa que fala que vai começar isso, se eu perguntasse pra qualquer pessoa, e a pessoa ia falar assim, nossa, mas você é doida, porque isso não dá futuro. Isso é do passado, pra você conseguir dinheiro na internet é difícil, ainda mais você que não... Gente, eu não tinha nenhum seguidor nichado em relação a isso. Eu só tinha seguidores no meu Insta, pessoas que eu conhecia, pessoas que já trabalhou comigo e pessoas da minha família. Eu não tinha ninguém que começou a me seguir porque me viu com uma roupa legal, entendeu? E nem até como, porque no meu Insta era uma bagunça só. E aí, num dia, a minha amiga Camila, ela me mandou um monte de áudio, gente, no WhatsApp, um monte de áudio. E foi num dia, assim, que eu tava muito mal mesmo. Que eu tava estudando, mas eu não tava feliz. E por que, gente, que eu tava tão, assim, com ansiedade? Eu já tenho muita ansiedade. Não, até hoje, gente, desde o ano passado até agora, não tem previsão, assim, de quando vai ter a prova da PRF e da PF.
E esse meu lado independente já tava assim, meu Deus, até quando eu vou ter que ficar aqui, assim, eu preciso arrumar um extra. Eu tava assim, eu preciso fazer algum extra. Ou eu vou fazer bombom pra vender de novo, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. Eu precisava ter alguma coisa na minha cabeça. E aí, nesse dia, gente, a minha amiga mandou um monte de áudio no WhatsApp, num grupo que a gente tem. E ela falando, Ana, cria um canal no YouTube, que não sei o que, nananã. E, sabe, incentivando. Aí eu falei, quer saber? Eu vou gravar um vídeo. Aí, de novo, eu fui conversar com Deus. Deus já não aguenta mais eu conversando com ele. Aí eu falei, Deus, olha, eu vou gravar um vídeo, eu vou postar no YouTube. E se esse vídeo ter bastante visualizações, vai ser um sinal que é pra eu continuar. Porque, gente, eu via, tinha vídeo no YouTube que não tinha tantas visualizações, tinha uns que tinha mais. E eu não entendia de nada, gente. Até hoje, eu que edito, eu que faço tudo. E eu aprendi tudo sozinha, sabe? No YouTube mesmo. E aí, vai lá eu conversar com Deus de novo e pedir ajuda pra ele. E eu falei, vou gravar esse vídeo. Vai ser de comprinhas da Shein, que na época eu tava viciada. E vamos ver no que vai dar. E aí foi isso, gente. Eu fui, gravei o vídeo. Foi lá na minha sala. Vou deixar um trechinho aqui do vídeo. E... ai, gente, fiquei até emocionada. E realmente, gente, pra começar, a gente não precisa comprar nada, gente. Eu comecei com tudo que eu tinha. Peguei meu celular, não tinha tripé, não tinha nada. Peguei a cadeira, põe meu celular, fiquei ali atrás e gravei o vídeo. E fui, editei, aprendi a editar, aprendi a fazer uma capa lá. Então, assim, hoje ainda tá tudo mais ou menos. Mas no início, gente, tava muito mais ou menos ainda. E aí, gente, gravei o vídeo. Aí logo em seguida, eu gravei esse vídeo. Aí depois, foi numa quarta-feira, eu lembro até hoje. Na sexta eu fui postei. E aí, gente, ele não tava tendo muita visualização, sabe? Aí eu falei, ai, não vai dar bom, Deus já tá me avisando. E aí, na sexta, eu fui e gravei, postei um vídeo de comprinhas da Renner. E aí, gente, nesse dia, do nada, o meu primeiro vídeo começou a bombar. 1.000 visualizações, 2.000, 3.000. E eu ficando assim, gente, Deus tá falando comigo que é pra eu continuar. E aí eu fiquei, eu acho que é isso que vai me curar, sabe? Essa dor que eu estou sentindo. E foi, gente, foi isso que me curou, porque eu falo pra vocês que é muito importante pra mim essa parte de interação com vocês, porque é isso que me ajuda, sabe, assim, no meu dia a dia. Porque, gente, não tem como. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar. Mas eu sou uma pessoa muito tímida, eu não consigo chegar em qualquer lugar e fazer amizade, eu não gosto de forçar a amizade. Então, desde que eu comecei o canal, sempre tem vocês maravilhosos que comentam, né? E aí eu tinha com quem conversar, eu tinha com quem, né, digitar ali. E aí começou a ter seguidoras lá no Insta, eu comecei a fazer amizade com as seguidoras. E não tem como, gente. Meu marido, ele chega à noite cansado. Ele estuda também, então não tem como ele chegar e me dar atenção, sabe? Nossa, mas porque... ele tem o tempo dele, então eu precisava ocupar a minha cabeça também, porque eu não tava dando. Então, gente, pra mim foi a melhor coisa, assim, da minha vida ter iniciado o canal no YouTube. Então, eu não comecei porque era um sonho meu, eu não comecei porque eu sempre planejei isso, eu nunca imaginei, gente, trabalhar na internet, eu nunca pensei em estar comemorando aqui hoje com vocês 1 ano de canal. Foi acontecendo, Deus foi enviando pessoas pra me incentivar, pessoas pra me ajudar. E hoje eu tô aqui. E durante esse ano, gente, graças a Deus, eu tive muitas conquistas. Eu achei que ia demorar muito mais pra eu já falei isso pra vocês, quando eu consegui 1.000 inscritos. Eu bati 5.000 inscritos, 10.000 inscritos, eu achei que ia demorar muito. Eu dava muito mais tempo, mas Deus, ele é muito maravilhoso, gente, na minha vida. E eu acredito muito, sabe? Eu sei que ele sempre teve planos pra mim, eu sempre entreguei nas mãos dele. Tudo que eu passei na vida, gente, era pra eu ter passado, era pra eu ter formado em engenharia, era pra eu ter ido pra polícia, era pra eu ter feito tudo isso. Pra eu chegar aqui hoje, ter a mentalidade que eu tenho hoje e ter essa calma. Gente, eu nunca fui assim, sabe, tão calma, nem nada. Hoje em dia, apesar de eu ser muito ansiosa, eu mudei muito, gente, muito mesmo. Até assim, eu sempre falo a dar valor, sabe? Depois que eu saí da polícia, eu dou valor em tudo. Eu dou valor a estar hoje aqui em casa, quando dá horário do final do expediente, ter o meu marido em casa, poder jantar com ele, tomar café com ele, porque eu sei que é doído quando a gente não tem essas coisas, e hoje esse meu serviço, ele me proporciona tudo isso.
Eu sou muito feliz com tudo isso. Então eu tô aqui hoje pra falar pra vocês que às vezes coisas ruins acontecem na nossa vida, pra gente dar valor e a gente dar um passo à frente que às vezes a gente não conseguiria. A gente nunca imaginei estar onde eu estou hoje, nunca. Porque eu nunca fui nada do que eu faço hoje. Então, Deus sabe de tudo, né? Então se você tá aí querendo começar, comece com o que você tem. Se você tem um celular, aí comece com o seu celular. Se for, gente, pra você crescer aqui, você vai crescer, você pode ter certeza disso. Eu não tenho dúvida, sabe? E eu sou muito grata mesmo, muito grata, gente, muito grata por ter vocês, porque eu falo que vocês me tiraram de uma situação que eu não sabia o que eu ia fazer, porque se não desse certo o YouTube, claro que eu ia continuar estudando, eu ia continuar, mas eu não ia estar tão feliz quanto eu estou hoje. Então, muito obrigada de coração por todo mundo que me segue aqui, que sempre deixa nos comentários. Hoje eu tô devendo um pouquinho responder os comentários aqui, mas lá no Insta eu tô sempre respondendo vocês. E é isso, gente, eu só quero agradecer mesmo, porque às vezes a gente não sabe, mas a gente salva outras pessoas. Pode ser que às vezes alguma palavra que eu fale também eu ajude outras pessoas, mas vocês me ajudam muito diariamente hoje, assim, na minha vida. Então eu sou grata. Quando eu falo que eu sou grata a vocês, eu sou realmente muito grata por tudo que eu tenho hoje, pelas conquistas, pelos cupons de desconto. Eu sei que vocês vibram muito comigo também. Então é isso, minha gente. Minha gratidão eterna pra vocês. Esse vídeo eu acho que vai ficar um pouquinho longo, mas acho que eu consegui compartilhar um pouco de tudo. Devo ter esquecido muitas coisas que eu queria falar, mas acho que Deus colocou aqui tudo que eu tinha que falar mesmo com vocês. Muito obrigado, minha eterna gratidão pra vocês. E é isso, gente. Vocês são tudo na minha vida e o bolinho tá aqui. Feliz demais por estar comemorando um ano aqui no canal com vocês. Então, um grande beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.